Eu tenho por você um enorme respeito, eu acho você uma tremenda profissional, radialista, enfim. Anos atrás, quando eu fiz uma denúncia naquela multinacional por estar poluindo o estuário Santista, eu bati no Congresso Nacional, atrás dos ecologistas, ninguém me atendeu, mas Cidinha Campos me atendeu, a gente pouco se conhecia, então ela cumpriu com a palavra, com as promessas dela de campanha, fez até um programa aqui na CNT na época. E depois, quando a notícia virou nacional, no Jornal Nacional, eu fui procurado, então, pelos chamados guardiões da ecologia. Mas eu sinto, não sei se é impressão minha, Cidinha, que você está tirando talvez um pouco o pé do acelerador, está denunciando menos, é impressão minha? Não, os jornais é que estão me boicotando mais. Porque, embora eu continue com a mesma carga, eu como processo, o Jornal Globo e o Jornal do Brasil, que são os dois grandes veículos de comunicação no Rio de Janeiro, eu fico desamparada. Quer dizer, eu falo, mas não ecoa aqui. É por isso que eu também preciso do rádio, para as pessoas saberem que não deram seu voto em vão. O único poder impenetrável do país é o poder judiciário. Em que moldes você acredita que passa aí? Eu não sei ainda como vai ser feito, mas eu acho que vai ter a sociedade civil, com pessoas de notório saber, e até o próprio poder legislativo, de alguma maneira fiscalizando o judiciário. É preciso dar acesso, conhecimento às pessoas do que acontece no judiciário. Não é possível que esse país pense que a toga deixa uma pessoa honesta. Botou a toga no juiz, este não pode ser ladrão. Tem juiz ladrão. Como tem deputado, como tem senador, como tem jornalista, como tem qualquer pessoa. E quando você denuncia um juiz, eles mesmos julgam o juiz. Que justiça é essa? Colega julgando colega tem que ser, pelo menos sair da área, da jurisdição daquele juiz. Um deputado é inviolável por opinião, palavras e votos. E eu respondo a 35 processos. Que inviolabilidade é essa? Porque eu denunciei juízes? Tem juiz que já foi afastado da justiça por denúncia minha. Eu digo nome, CPF, carteira de identidade, eu quero que ele morra. José Jaime de Souza Santoro. Encontrei passagem no escritório do Arrieta para ele. Ele já foi afastado. E eu continuo respondendo uma ação por danos morais a um juiz ladrão. Quem é o Arrieta? Arrieta é um argentino que fraudou a Previdência em $1,5 bilhão. Eu acho que não é só na Previdência, o país só tem 3 problemas: incompetência, corrupção e impunidade. Se resolvesse isso, não precisava fazer mais nada, o país andava sozinho. E continua se roubando muito. E hoje se faz um jogo de cena na Previdência, por exemplo, dizendo que cortamos várias aposentadorias irregulares. Essas aposentadorias irregulares são de boias frias. R$100 de aposentadoria porque o cara deixou de cumprir 1 aninho e daí recadastra todo mundo. Minha mãe não chegou a receber, morreu com 95 anos. E queriam que minha mãe, que estava numa cama paralítica, cega, fosse se recadastrar para receber R$100. E minha mãe, para minha irmã poder receber, tinha que tirar uma autorização que custava, o laudo custava R$1.000. Minha mãe está passando esse tipo de problema atualmente. Então, muitas pessoas desistem do seu direito, e era o único dinheiro que minha mãe tinha orgulho de receber, era dela. Trabalho, né? Porque ela não, pai nenhum gosta de ser filho, de depender dos filhos. Então, a minha luta começou porque eu sempre fui muito acarinhada pelas pessoas mais idosas. E no dia que eu cheguei na Câmara para trabalhar, a primeira carta que eu abri denunciava corrupção no INSS que envolvia o deputado Fábio Raunhete. Eu comecei a investigar a vida dele e não acabou nunca mais. Dali puxou outro roubo, deu no Magre. E continuei denunciando, e não acaba nunca mais. O Fábio Raunhete continua deputado, né? Não, ele foi cassado. Mas de alguma maneira está eleito, porque o sobrinho dele ocupa a sala dele, foi eleito pelo mesmo eleitorado do Fábio Raunhete, é o Fernando Gonçalves, e a prefeitura passou para toda a gangue do Fábio Raunhete. Pessoas que trabalhavam com ele, hoje tomaram conta todinha de Nova Iguaçu. Então, depois da morte do senador Caxias, não sobrou ninguém lá, né? Ah, não. É uma injustiça que se faz, sabe?
é porque os maus aparecem muito e os bons não têm quase espaço. Mas eu posso garantir para você que tem muita gente boa ainda. Mesmo, né? Juro por Deus, tem muita gente disposta a mudar o país, com vontade de trabalhar. Claro que tem muita gente que não presta, mas tem muita gente boa. Você não acha que a roubalheira, depois de todas essas confusões, denúncias, impeachment, a roubalheira diminuiu um pouco? Ou Não, você acha se que tá aprimorou. idêntica? Antigamente eles passavam cheque. Por isso que pegaram o Collor. Era cheque, era conta falsa. Agora é tudo na verdinha. Não tem mais essa, é na verdinha. Que no final das contas a roubalheira apenas mudou de cor, né? É, só mudou de cor. Antigamente se pagava aposentadoria com base na sua contribuição. Hoje, o máximo que você recebe é 10 salários. Eu contribuí a vida inteira com 20. E agora estou me aposentando com 3. Mas como é que pode, Cidinho, um negócio desse? Não pode. Como é que você analisa o PDT e Leonel Brizola? Eu amo o Brizola. Eu acho a pessoa mais injustiçada deste país. Um dia ainda vai se falar toda a verdade, toda a importância de Leonel admiração pelo Brizola, pelo que ele representa, pelo que ele fez e pelo que ele faz. Pela coerência dele. Mas você Ele não é acha que aos ele ficou um pouco 75 anos de antiquado? idade, agora ele teve uma derrota no Rio de Janeiro com a derrota do Miro Teixeira. Você acha que se o Brizola morrer, morre o PDT? Não. Bom, primeiro isola, ele vai ter uma vida longa como Barbosa Lima Sobrinho, e lúcida como Barbosa Lima Sobrinho, e eu acho que ele plantou, não pode ter sido inútil o trabalho dele, ele plantou em alguns de seus parceiros dentro do PDT a semente da sua luta. Você viu por que então disso tudo contra o Brizola? Eu acho que ele lutou contra os meios de comunicação de uma maneira muito forte. E Bateu de frente, né? Bateu de frente. Hoje você vê como esta manipulação acontece. Estão dizendo que dobrou o número de jovens que vivem do tráfico de drogas. Mas isso não sai na primeira página. Como conseguiu dobrar se livraram do Brizola, da polícia incompetente do Brizola? Então ele foi massacrado pela mídia. As pessoas esquecem que ele sonhava uma grande escola para este país. A escola morreu. Qual é o projeto dele? É para governador ou para presidente? Eu acho que para nada. O projeto do Brizola é unir o partido, lutar pelo partido. Ele é um político internacional, convidado para fazer conferência em todos os lugares do mundo. Não, eu não vejo o partido desunido, até porque parece que está melhorando tudo lá. Quando alguém apronta, vai para a comissão de ética, tem que sair corrido. Você acha ele um pouquinho estourado? Só um pouquinho, Alexandre. Ele é um pouquinho estourado porque você fala que você foi chamada de vaca. Ele chamou a Rita Camata também, parece que ele ofendeu. Ele não tem um temperamento... mas ele jamais falaria isso da Rita Camata. Jamais falaria isso da Você Rita acha que Camata. foi alguém que colocou uma coisinha ali na hora e botou no texto? Ah, mas é evidente. É, né? É evidente. O Brizola é um homem, acima de tudo, gentil. É dificílimo ouvir o Brizola falar um palavrão. Ele ainda se gostava de assusta com debochar os meus. outros, né? Chamava o Lula de sapo barbudo, o outro de bundinha. Ele Mas você gosta... acha esse palavrão, chamar o Lula de sapo barbudo? Ele é sapo mesmo, e barbudo mesmo, vai chamar do quê? Cidinha, você tá fazendo uma... Eu queria um computador do tamanho do Serpro, para eu botar todos os meus bandidos, porque eu já estourei 4 memórias de computador, 4 em Chester, e tá botando bandido pelo ladrão, e eu não consigo comprar outro. Qual é o nome do teu computador? Ah, tem um é Ali, o outro é Babá, o outro é Zé, em homenagem ao José Jaime, o juiz ladrão. Eu tenho um monte, eu tenho 4, agora a câmera me deu mais um e vai dar mais uma um. mulher muito dinâmica e fuma daqui, um cigarrinho dali, blá, 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 e de repente você tem que entrar no tipo São Laurent da vida. Pô, como é que é? É meio travesti, né? Porque uma hora lá você tá... Ah, não, tem que me jogar numa banheira de espuma pra virar mulher, não. Ai, que ótimo! Porque senão continua macho, é um horror. Depois de brigar muito no plenário, de sair no braço, falar palavrão, dar porrada. Sei. Daí eu chego em casa, encontro meu marido, eu digo, meu Deus, não vai dar pra encarar. Numa nice... Você é vaidosa? Médio, não sou muito, não.
Daí eu tenho, graças a Deus, uma banheira que não foi como da Benedita, a minha fui eu que comprei. Uma banheira de hidromassagem, que eu já tinha amargura, me engrandece, porque se me amargurou e eu escapei, é sinal de que eu dei a volta por cima. Sabe? Eu sei que vocês estão querendo que eu fale do suicídio, mas eu estou por aqui de falar disso, porque faz 25 anos que eu cortei o pulso, parece que ainda está sangrando. E algumas pessoas ainda falam disso porque estão iradas que eu não morri. Diz aquela desgraçada tentou, mas não morreu. Não corro o menor risco de fazer isso outra vez. Se você tem essa esperança, desista. Que da minha parte, ne pas de chance. Uma ilha deserta, hein? Ah, não dá para deixar um sozinho, não. E eu deixava tanta gente. Ela não ia nem ficar mais deserta. Hein? Não ia ficar Ia mais... superpovoar a ilha deserta. Mas, honestamente, os fraudadores da Previdência devia ter uma ilha das cobras. Não tinha uma ilha das cobras, tá? Tem. Cova das serpentes. Tinha que botar na ilha das cobras, cercado de cobra, de jacaré, de tudo, eles não Você está saíram de lá falando nunca muito, mais. quer dizer, dos juízes, essa coisa, esses seus Não processos. é só juiz, não. Mas Primeiro, existe para não juiz ver a aí que juíza tem- Denise Frossard, dando seguimento, ou cobrando o seguimento de uma correção que ela fez na 5ª Vara de Nova Iguaçu e que denunciava um juiz, Pedro Diniz, que até hoje não foi julgado. Esse juiz, Pedro Diniz, é muito mais ladrão do que o juiz que está preso, que é o Nestor do Nascimento. E quem descobriu que ele era ladrão foi a juíza Denise Frossard. Eu queria ver a doutora Denise Frossard, que eu admiro tanto, cobrando as providências do Tribunal de Justiça, do órgão especial do Tribunal de Justiça, para botar este homem no xadrez. Porque para a doutora Denise Frossard, como ela fez essa correção, eu gostaria que ela se empenhasse para ir a julgamento o senhor Pedro Diniz, um ladrão de carteirinha, que é juiz e não foi julgado até agora. Responde a ação 05/91. 91! Até hoje não foi julgado. Para o presidente do Tribunal de Justiça, eu queria saber, quem deu o processo da Heloísa Gomes da Mota? Quem é? É uma juíza que pagou uma indenização de 25 milhões de dólares. Não foi julgada até hoje. Eu quero saber se continuamos pagando a aposentadoria do juiz Rubens Medeiros, que foi o juiz que estava encaminhando o processo que resultou num pagamento de 90 milhões de dólares. E, pressionado, o tribunal o aposentou com proventos integrais. Ele recebe proventos integrais. Com 45 anos de idade ele se aposentou. Então eu quero saber quando é que vão deixar de pagar a aposentadoria do José Jaime de Souza Santoro. Juiz que eu denunciei, fraudou a Previdência, era amiguinho e recebia hospedagem em hotel com amante em São Paulo, viajava nas asas do INSS Airlines. Então, eu acredito na justiça, mas é preciso que a justiça dê um exemplo de severidade com ela mesma. Eu quero ver esses juízes no xadrez. E quando você diz justiça, você não diz só a justiça carioca, você diz a justiça do país inteiro. Mas eu só conheço a carioca, Eu porque digo isso porque eu ouvi dizer que o Supremo, por exemplo, vê a justiça carioca com uma certa restrição. Isso é verdade? Isso eu não sei, porque eu não tenho acesso aos ministros do Supremo para levar esse tipo de acusação. Quando os meus processos chegarem lá, eles saberão como age o Tribunal de Justiça. Mas Ou você tem parte. ganhado êxito em Brasília. Tenho, mas não chegou nenhum no Supremo ainda. Chegaram no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça. Aquele que quiseram te impedir de você se reeleger novamente, né? Já foi julgado esse- pelo primo do... Não, esse Collor. ainda não foi julgado. Ah, Eu não foi. ganhei uma liminar e deve ser julgado brevemente.